Oi gente, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro A Espera de um Milagre, do Stephen King. Esse livro tem diversas capas, coleções e edições. Eu li em e-book e na Alexa, naquela forma lá que vocês já conhecem. Se não conhecem, a Alexa pode ler para vocês os e-books que você tiver no Kindle. Tem a edição com a capa do filme. Tem o filme baseado neste livro, que inclusive é o Tom Hanks que interpreta o policial que narra a história desse filme, né? Ele é narrado em primeira pessoa, posso dizer assim, talvez. Tem também uma coleção que saiu, não lembro se foi pela Folha, mas dessas de banca de jornal, capa dura e tal, também tenho, mas acabei lendo em e-book porque a tradução tá um pouco melhor. A tradução antiga do Stephen King é meio sofrida. Às vezes tem algumas expressões que a gente não usa mais e que às vezes é meio ruim, porque, por exemplo, aqui a gente está na década de 30, tem aquele lance de norte, sul, negros e tal. Não é uma grande questão, mas é uma das questões, então a gente pode entender que na tradução antiga a forma como é referida, né? A forma, às vezes, que se referem a algumas pessoas, assim, é um pouco ofensiva, talvez. Eu não ligo muito, assim, para essas coisas, mas é que, especificamente nesse livro, eu achei ruim. Eu achei que não me agradou muito, então preferi ler em e-book por alguma coisa que eu não sei. Eu estava com o e-book aqui no meu celular, então eu consegui ler facilmente. Para quem não sabe, esse livro foi lançado primeiramente, não num livro único, mas em 6 livros separados, uma série de livros, que foi uma ideia aí que um editor deu para o Stephen King para lançar uma série de livros. Aqui no Brasil ele chegou a ser lançado dessa forma, era um livro inclusive com um formato bem pequenininho, assim, mais ou menos o tamanho do celular mesmo, só um pouquinho mais largo. Não era Green Mile, era Caminho Verde, não lembro como eles traduziram, mas porque nessa história o corredor, né, onde o corredor que tem as celas dos prisioneiros ali sentenciados à pena de morte é verde, então era Green Mile o apelido ali daquele bloco. E aqui A Espera de um Milagre, tradução para o Brasil, eu acho que o título original era Green Mile mesmo, mas enfim. Então ele foi lançado primeiramente em uma série de 6 livros que se chamavam, tem até aqui, o primeiro parte é As Duas Meninas Mortas, parte 2 é O Rato no Corredor, parte 3 As Mãos de Coffey e parte 4 A Morte Horrenda de Eduardo Delacroix, parte 5 A Excursão Noturna, parte 6 Coffey no Corredor. E tem um prefácio e um pós-fácio muito recorrente aí nos livros do Stephen King, né? É muito interessante, ele conta toda essa história aí de como foi uma ideia para ser uma série de livros e tal. E aí, por isso que entre uma parte e outra, a gente acaba meio que tendo uma recapitulação ali do capítulo anterior. Às vezes, num livro inteiro, parece meio sem nexo, né? Porque você vai lendo e depois, quando chega na segunda parte, ele recapitula o que aconteceu, faz um resuminho ali da primeira, né? Você chega na segunda, tem um resumo da primeira, chega na terceira, tem um resumo da segunda, enfim. Mas vamos lá. Quem conta a história é o Paul Edgecombe, que é o chefe do Corredor da Morte. Tem ali a prisão num dos blocos, está destinado aos prisioneiros que estão condenados à pena de morte. E aí, no caso, a pena de morte era cadeira elétrica nessa prisão. O Stephen King conta essa história na década de 30 e faz uma descrição assim muito detalhada sobre o Corredor da Morte, sobre como é a rotina dos que trabalham e dos que vivem lá, né, até o momento de serem executados. No começo, o Paul já conta pra gente que nunca rolou aquilo do telefone do governador tocar e parem a execução, não teve nada disso. Execuções já foram adiadas, porém de uma outra forma, mais burocrática, antes de chegar a data da execução da pessoa. Então, às vezes, algum advogado ali tinha um sucesso em conseguir libertar o preso, ou o preso era condenado de uma forma por insanidade, e aí mudava de prisão, enfim. Então, nesse livro a gente vai ver o que o Paul quer contar pra gente. Além do fato de que ele trabalhava no Corredor da Morte, que participou de mais de 70 execuções, talvez o maior número de execuções aí de todo mundo que ele tenha conhecido, de todo mundo que trabalhou com ele, e ele só parou realmente quando chegou no Coffey, né? Porque ele fala que se fala igual o café, mas não se escreve igual o café, então é Coffey. O John Coffey é um cara que apareceu ali no bloco dele já, assim, de uma forma
bem surpreendente, porque ele foi acusado de ter matado duas meninas, né, duas crianças gêmeas, e estuprado as duas. Então essa eu acho que é a parte brutal desse livro, porque fora os crimes, eu achei um livro bem sentimental até. Mas é claro que a gente está no corredor da morte, então a gente conhece vários, como é que chama? Vários crimes, né, que ocorreram para as pessoas serem penalizadas à morte. Então não são crimes leves. Então a gente está conhecendo, o Poe está contando essa história muitos anos depois do ocorrido, né? Dessa última parte dele, dessa última execução, que foi a execução do Coffey. Antes de mais nada, o Stephen King faz uma breve introdução, conta pra gente sobre esse crime, como sobre o Coffey foi parar lá, mas junto dele a gente vai ter o Delacroix, que é um descendente, né, de francês, e que ele queimou umas pessoas vivas e também outros assassinatos ele cometeu, mas ele chegou lá assim muito apavorado. A gente vai conhecer o Wild Bill, que é um cara muito louco, tem 19 anos, muita energia, mas ele assassinou assim de forma brutal, participou também de assaltos. Ele se acha a reencarnação do Billy the Kid, então ele é totalmente selvagem e louco e não se importa com nada. No comecinho conhece um chefe ali, um índio, mas que logo ele é executado, e na execução dele a gente conhece mais ou menos os passos para a execução. Tem ensaios de como é uma responsabilidade muito grande, de como naquele bloco eles precisam manter a calma, principalmente porque todo mundo ali está muito tenso, né? Os prisioneiros sabem que vão morrer, então meio que não tem muito o que perder, né? Eles só ficam esperando a data de execução, que às vezes rola em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, nesse tempo, eles têm que sempre manter a calma no bloco, sempre ser o mais, não bonzinhos, né? Mas os compreensivos possíveis. E uma, inclusive, das coisas que o Poe faz, né, que ele é o chefe do bloco, é conversar bastante com essas pessoas, até como uma forma de acalmar, né, porque muitas delas nem recebem visita, então eles são bem isolados do mundo. Então a gente vai ter uma hora aí que a gente vai estar com o Coffey, com o Delacroix e com o Billy the Kid, né, que é o que se acha que é a encarnação do Billy the Kid, juntos. E assim, apesar de ter toda essa calma, de ter assim pessoas experientes, equilibradas e preparadas psicologicamente para estar naquele bloco, tem um cara que é o Percy, que é um sobrinho de governador, e ele, por algum motivo que desconhecemos, escolheu estar ali naquele bloco, então ele não é totalmente disciplinado para ficar lá. Ele agita os prisioneiros, ele não respeita, ele bate, ele ameaça desnecessariamente, então ele sempre causa muito no bloco. O Poe tem que lidar em estar com uma pessoa não confiável no time dele, lidar com essa tensão dos prisioneiros, e por algum motivo ele desconfia que o Coffey não cometeu o crime pelo qual ele foi condenado. O Coffey é um cara negro, alto, de uns 2 metros de altura, grande, mas se comporta como uma criança. Ele tem medo do escuro, ele passa o tempo chorando, ele não sabe muito bem, parece que ele esquece tudo que acontece. Dá uma semana ele esquece o que passou na semana retrasada, passada. E aí o Poe fica meio intrigado porque entra o elemento sobrenatural do Stephen King. E aí o Coffey tem algum tipo de poder de cura. O crime em si do Coffey foi um crime muito violento, aconteceu com as 2 meninas, as 2 irmãs gêmeas. E aí o Poe fica intrigado como que aquele cara que parece ser tão frágil, né, não fisicamente, mas psicologicamente, pode ter cometido um crime tão brutal. Mas não só isso, a gente conhece a história do diretor dessa prisão também, que está com a esposa no câncer numa fase terminal. Então o diretor também está bem fragilizado, enfim. As histórias vão se interligar aí, né, entre o Coffey e o diretor. Tem toda essa narrativa do Poe que é muito interessante, dele estar vivendo ali no corredor da morte, de ser o trabalho dele, e ao mesmo tempo é muito humano esse livro, é muito sentimental, como eu disse antes. Ele é muito sensível nessas questões, e o Poe, ele tá contando, como eu disse, há muitos anos à frente, né? E aí a gente tem alguns elementos engraçadinhos aí, como por exemplo o Sr. Guizos, que é um ratinho que
apareceu no bloco. Ele já é um ratinho adestrado, digamos assim, e por algum motivo o Delacroix se deu com esse ratinho. O ratinho mora na cela do Delacroix, eles têm uma relação afetiva aí, né? Então é uma boa pro Poe, porque quanto mais calmos esses prisioneiros ficarem, é melhor. E a gente tem o Ashbeal que causa demais. Stephen King conseguiu muito bem criar essas 6 partes de uma forma unificada, né? Porque assim, ele tinha prazos, né? Lembrando que também ele não escreveu pela grande inspiração e tal. Ele teve esse desafio de fazer uma série de livros, e aí o prazo dele era curto, mas ele ao mesmo tempo tinha que fazer um gancho aí de uma parte para outra. E o filme desse livro é muito bom, todos os atores estão maravilhosamente bons. E a cada momento que eu relia, né, uma releitura esse livro, a cada momento que eu relia, eu me lembrava muito do filme. O filme é muito fiel a esse livro, né? Se você for ver, é um livro relativamente curto para o Stephen King, porém com uma grande carga emocional e com um grande peso, assim, dessa responsabilidade do Corredor da Morte. Ele não questiona muito, assim, o fato de ser ou não certo, né? Ele só é uma coisa aí que acontece, né? Que o Poe participa. Ele pensa em alguns momentos nisso, mas é óbvio que se um cara que trabalha no Corredor da Morte ficar questionando muito, ele vai ficar louco. Cumpre ali o que ele tem que fazer no trabalho dele. Chega até um momento que um dos personagens fala: o que eu vou falar para Deus quando eu chegar lá no juízo final? Vou falar que era meu trabalho? Então esse é o único questionamento maior que surge aí nos Homens do Poe, mas não tem esse questionamento do livro sobre o que é pena de morte ou não, enfim. Então esse é um livro que eu recomendo demais para vocês. Não traz, como eu digo, essas super mega questões aí sobre pena de morte, mas ele vai falar sobre um período da vida de um cara que chefiou o Corredor da Morte e o que aconteceu ali, né? Como era o clima, ele descreve muito bem, assim, como eram as execuções também. Inclusive, na execução do Delacroix tem muitos detalhes bem sangrentos, assim, né? Uma execução que foi afetada de uma forma negativa. E aí, só lendo para vocês verem mesmo, e tem a ver com Percy, que é esse cara aí que tá lá porque ele tem as costas quentes, né? Porque o governador é o tio dele, enfim. Então tem todas essas questões e eu recomendo também que vocês assistam ao filme, porque o filme é praticamente uma cópia fiel do livro. É o livro totalmente gravado aí em vídeo para vocês, é a imagem. E é estranho que eu não consigo pensar de outra forma no livro, não sei se é bom ou ruim, mas depois que você assiste o filme, eu acho que você nunca mais vai conseguir tirar as imagens depois que você relê o livro, sabe? Vai ficar meio que sempre um lembrando o outro, porque o filme é muito, muito bom também. E tem toda a carga emocional, tudo que tem no livro, assim, os mínimos detalhes estão no filme também. Então, eu acho que os dois se complementam. Eu nem precisei reassistir ao filme, tudo veio, assim, na minha cabeça. Todas as cenas do filme com tudo que eu estava lendo, todos os capítulos. É um filme maravilhoso, é um livro maravilhoso, eu recomendo se você não leu. Caso você não tenha tido contato com Stephen King, esse aqui é um pouco diferente, porque ele não é tão violento, eu diria, apesar de ter, como eu disse, a descrição aí de quando o cara é eletrocutado, de ter os crimes, né, dos caras que estão ali no corredor, mas na verdade mais o crime que foi atribuído ao Coffey, que é, assim, super descrito, o resto é mais uma pincelada do que aconteceu. Mas é isso então, acho que é um livro leve, até se você for pensar no aspecto do Stephen King ou do último, né, de Rose Madder, que tinha muita violência doméstica, aborto e tal, enfim, também é violento, mas eu não enxerguei tanto assim, achei mais sentimental do que violento. Então, é o livro da sequência da minha leitura de livros do Stephen King em ordem cronológica. O livro anterior foi Rose Madder, o próximo livro vai ser Desespero, e esse sim eu lembro que é muito violento mesmo. Né? Eles param numa cidade, aquelas cidades dos Estados Unidos totalmente isoladas, e o negócio fica muito louco.
Eu peguei hoje para ler na casa da minha mãe, então é um que eu lembro, assim, faz muitos, mas, mais de 20 anos que eu já li esse livro, então vai ser uma releitura bem interessante, e se eu não me engano foi o primeiro livro, de fato, que eu li do Stephen King, porque até então eu tinha assistido a maioria dos filmes lançados por ele. Depois eu explico essa história no vídeo do filme Desespero. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.